Olá, boa tarde. Nosso convidado de hoje aqui no Resenha é o Dr. Estadual Bira Bidaré, do PSB, que está em segundo mandato. Bira também é professor, advogado e mestre em políticas públicas. Bira, boa tarde. Obrigado por ter vindo ao Resenha. Tudo bem? Prazer imenso estar aqui contigo, Intervalo. Muitas coisas, tudo bem? Beleza, estamos na luta sempre. Deputado, você chegou no PSB, você se reelege deputado no PSB, não é isso? Exato. E você foi para um momento do PSB que o partido era uma força crescente no país, era uma força importante no país. Depois passa um momento muito delicado no PSB, esse momento de dificuldades, esse momento de conflitos no PSB, isso já tranquilizou? Você tem uma outra fase hoje no partido? Como é que está? Graças a Deus é uma outra fase. Nós enfrentamos uma divergência muito forte e isso foi publicamente acompanhado com o senador Roberto Rocha, que foi eleito pelo partido na base de apoio ao governador Flávio Dino, mas como todos sabem, traiu seus aliados, né, e seguiu um caminho diferenciado, e o partido se encarregou de expulsá-lo, né. Então ele teve que tomar realmente uma outra direção e já está no caminho dele, né, e nós estamos seguindo o nosso. Portanto, hoje o partido está completamente resolvido no plano nacional, fez seu congresso, reelegeu o presidente Carlos Siqueira, no plano estadual reelegeu, né, o presidente Luciano Leitoa, prefeito de Timon, e aqui na capital eu assumi a presidência até o ano de 2021. Portanto, temos uma situação hoje de estabilidade no PSB, com todas as questões políticas completamente resolvidas. O deputado também hoje compõe, junto com o prefeito, vocês compõem a direção nacional do partido, né? O deputado Bira, o prefeito Luciano Leitoa e o advogado Antônio Almeida, como é que é isso? Exatamente. O Luciano Leitoa integra a executiva nacional. Certo. E tanto eu quanto o advogado Zé Antônio Almeida integramos a direção nacional do partido. Portanto, é uma decisão que foi uma eleição que aconteceu no último Congresso Nacional em Brasília. E é uma situação também que nos dá uma certa facilidade de interlocução hoje, também com a direção nacional, que está plenamente alinhada com o nosso projeto aqui no estado do Maranhão. Deputado, qual é a meta do PSB nessa eleição que se avizinha, eleição de 2018? O que vocês têm planejado do partido estadualmente? Eu estou pensando em relação a isso, já que esse ambiente de muito mais tranquilidade. Eu até falaria primeiro do plano nacional. No nacional, nós tínhamos uma pré-candidatura posta que era do Joaquim Barbosa. Mas ele desistiu, como já é de conhecimento público, e o partido nesse momento não tem nenhum pré-candidato à presidência da República. Então, provavelmente, o PSB vai se aliar com algum outro partido, né? Há discussões com todos os partidos do campo democrático, esse campo que historicamente se posiciona mais à esquerda da luta política nacional, e que, portanto, o partido está dialogando com todos eles, inclusive com o Ciro Gomes, né, que é o presidenciável que demonstra mais interesse até nessa aliança com o PSB. Mas não tem nada definido, a direção nacional está conduzindo e vai chegar certamente a um denominador o mais rápido possível para que o partido possa se posicionar nesse cenário nacional. Uma coisa é certa, o partido não vai apoiar candidaturas alinhadas com o projeto do presidente Temer, né? Não vai entrar numa aventura fascista como a do Bolsonaro, né? Portanto, vai buscar uma alternativa que seja viável, necessária, para enfrentar essa crise que foi criada a partir de um golpe terrível que aconteceu no país e que precisa retomar o caminho democrático, que para mim, só o que resolve crise política é a eleição. A soberania é de Sua Excelência o povo. Não é partido nem justiça que vai resolver as questões postas hoje a nível nacional. O deputado exclui o Jair Bolsonaro, exclui a base do Temer, mas o PSDB, uma candidatura do Alckmin, está no horizonte de vocês? Também está descartado. Isso foi uma decisão do Congresso Nacional do partido. Não há hipótese do PSB apoiar o candidato do PSDB, porque representa as mesmas ideias que hoje são aplicadas pelo presidente Temer. Essas ideias como reforma trabalhista, reforma da Previdência, entrega do pré-sal, privatizações do sistema Telebrás, dos Correios, etc. Essa é a plataforma que está em curso no Brasil, né? E que é defendida também pelo presidenciável Geraldo Alckmin.
Portanto, não há hipótese do PSB apoiar também essa Deputado, quando o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, vem para o PSB, se filia, ele já viria na condição de candidato ou aquilo não veio como filiado para se discutir essa possibilidade dele ser presidente da República? Ou ele, quando desiste, existe um momento? Não, veio com a possibilidade de discutir a candidatura. Tá. Não havia nenhuma definição prévia. E ele aceitou essa condição. Até porque ele também não estava resolvido, né, no seu fórum íntimo, né, de ser ou não candidato. E tanto é que ele tomou a decisão pessoal de não ser, né, de maneira que isso aí foi resolvido da forma mais, né, simples possível. Então, assim, o apoio ao Ciro seria hoje o caminho mais... É uma tendência mais forte, mas não quer dizer que é o único caminho. Há boas candidaturas no cenário nacional, como a do Boulos, por exemplo, do PSOL, excelente candidatura, um perfil, né, fantástico, né, de um militante, né, preparado, qualificado. Da mesma forma, a Manuela Dávila também, me parece, do PCdoB, né, que é do PCdoB, um perfil excelente, né, de candidatura, e que todos eles estão dialogando. Não há exclusão. O que se está buscando é uma estratégia em que esse campo democrático e popular possa sair vitorioso do processo eleitoral. O governador Flávio Dino até se pronunciou a respeito, defendendo a unidade de todo esse campo. E esse é o caminho. Nós precisamos unir nossas forças para poder enfrentar esse cenário tão difícil que é o cenário político brasileiro. No cenário estadual, o PSB segue com Flávio? Segue com Flávio. Se você quiser a reeleição de deputado, você vai para federal, você vai decidir? Não, eu vou para federal. A decisão nossa, uma decisão partidária, é de uma pré-candidatura a deputado federal. Mas aqui nós estamos alinhados com o governador Flávio Dino, apoiamos o governador em 2010, apoiamos em 2014, né, o PSB integra a sua base de apoio, integra o seu governo, né, e é um grande aliado, é um aliado de primeira hora, portanto vai continuar apoiando o governador Flávio Dino. Mas o PSB vai fazer aquele debate ainda de que precisa, ou de que deve estar na chapa majoritária, como vice, como senador, ou isso não passa mais no PSB no Maranhense? Olha, o PSB não tem uma posição ainda oficial a respeito da chapa majoritária, né? O PSB, inclusive, chegou a apresentar nomes para essa discussão. O governador apresentou uma proposta que está sendo debatida pelos partidos. Nós vamos dar uma resposta ao governador conforme o roteiro estabelecido. Quais são os nomes do PSB? Os nomes que tinham sido apresentados era o meu, uma possibilidade de ser candidato ao Senado, mas isso... Já está descartado? Já? Nós não estamos trabalhando mais certo. Com essa ideia, como também o nome do ex-deputado, ex-secretário da Casa Civil, Marcelo Tavares, como um nome possível para uma eventual vice-governadoria. Então, esses foram nomes que o partido apresentou para o debate, mas o partido nunca teve uma postura de chantagem, de imposição, sempre numa postura de construção, né, de busca de um consenso e de um entendimento entre todos os partidos que integram essa base de apoio do governador. E é dessa forma que o PSB vai continuar se comportando. Chapa ao Senado, deputado. Chapa ao Senado já está definida, o PSB também tem algo para discutir, para dialogar, para conversar. Como é que vocês estão vendo os dois nomes já postos hoje, deputado Everton Rocha, deputado Lisiane Gama, como é que o PSB não está definida porque o governador ainda aguarda a resposta dos partidos. Os partidos vão se manifestar a respeito, tanto da candidatura do deputado o Everton Rocha, como também da deputada Elisiane. Não há uma definição ainda, mas é uma proposta que tem uma força muito grande, porque tem um respaldo do próprio governador e ele já anunciou isso publicamente. Mas os partidos haverão de se manifestar e o PSB também vai se manifestar a respeito no momento certo. O senhor está no segundo mandato na Assembleia, né? Segundo mandato como deputado estadual. O primeiro no PT, né? O segundo agora no PSB. O que levou o senhor explicou ainda há pouco que foi uma decisão da direção nacional do PSB. Mas já havia a intenção do Bira em buscar esse espaço na Câmara Federal, disputar um outro mandato federal, que não mais na Assembleia Legislativa? Olha, eu confesso que se dependesse de uma decisão meramente individual, era mais interessante talvez ir para uma reeleição, que aí dependeria só das nossas forças. Uma disputa para um cargo na Câmara Federal, aí depende de uma força extra, né, que só o partido pode oferecer. E é por isso que eu topei o desafio, por ser um projeto partidário, o partido me convidou para essa missão. Todos os partidos dependem da quantidade, né, e da qualidade dos parlamentares que tem no Congresso Nacional, e o partido entende que o meu nome, nesse momento, representa isso, né, essa possibilidade de fortalecimento, de renovação do quadro no Congresso Nacional, já que esse Congresso é tão rejeitado, né,
é uma vergonha que eu diria muito até ruim, né? Internacional, muito ruim. Muito ruim, né? Então, o sentimento da população é um sentimento de mudança do Congresso Nacional. Então, até motivado também por isso, o PSB buscou no meu nome essa alternativa, já que sou deputado estadual e nunca tive a experiência como deputado federal. E graças a Deus aqui os dois mandatos são mandatos exitosos e feito com muita lisura, né? De um parlamentar e um político que tem a ficha limpa e que tem uma luta totalmente voltada para o povo do estado do Maranhão. E estadualmente, deputado, assim, o que o PSB imagina, pensa para um mandato, não vamos substituí-lo, mas assim, de nomes e de quadros que possam efetivamente também cumprir o papel que o senhor vem cumprindo e cumpre na Assembleia Legislativa? Que nomes, tem nomes de apostas, que precisam discutir internamente, olha, para que possa ocupar esse espaço na Para Assembleia? deputado estadual, nós temos o Marcelo Tavares, que é pré-candidato a deputado estadual. Temos o ex-deputado Domingos Paz, também é pré-candidato a deputado estadual. Então o partido tem alternativa. Tem o Edson Araújo, que é deputado, filiado, né? Atualmente, e vai também para a reeleição. Portanto, temos nomes aí para certamente preencher esse espaço e ocupar a representação do partido na Assembleia Legislativa. Sobre coligação, vocês têm preferência, tem algum debate já interno para discutir coligação para proporcional em 2018? Também vocês estão no espaço de tempo de aguardar, tem que se define no Senado estadual? Porque, olha, assim, não é fácil, né, no modelo que a gente tem proporcional, de eleger, né, parlamentares, né, nível federal, por exemplo, né? Tem um corte de voto, né, que é delicado. Vocês estão pensando isso? Você já olha para que cenário vocês vão se movimentar na chapa proporcional? Bom, nós vamos discutir com todos os partidos, são 14, vai ser uma matemática aí, né, que vai exigir um esforço grande de cálculo, né, de todos os partidos, para que a gente faça a melhor composição possível que favoreça, né, os partidos de modo geral. Mas o PSB, ele está disposto a ir para uma chapa, mesmo que seja um chapão chamado, né, ou para chapas fracionadas, né, dentro de uma composição razoável, mas temos a clara disposição de estar ali na mesma chapa com o PCdoB, com o PDT, que são partidos alinhados não só no plano estadual, mas também no plano nacional. Para nós é muito importante a gente poder compor a chapa com esses partidos aqui também no estado do Maranhão. Mas isso é preferencialmente ou se pode vir discutir com outros partidos desse campo? Não, claro que tudo a gente pode discutir, né? Tudo está aberto ao debate, mas nós vamos expressar a nossa opinião dessa forma, né? Buscando a melhor composição possível para eleger o máximo de parlamentares que fortaleça o projeto do governador Flávio Dino, que afinal de contas hoje nós não temos maioria no Congresso Nacional, né? Tanto é agora que a gente viu aí a eleição da coordenação de bancada e o prejuízo que isso causou, né, cancelando inclusive uma emenda de bancada no valor de 50 milhões de reais. Então o governador precisa... Para a saúde, né? Para a saúde. Que é importante. O governador precisa constituir uma maioria na bancada federal. E é fundamental, porque a bancada federal é quem tem a força de captar recursos para fortalecer as políticas públicas no estado do Maranhão. Então isso hoje passou a ser um tema estratégico, né, para que a gente possa ter a governabilidade e os resultados necessários, né, para o bom governo do Flávio Dino, que tem aí mostrado resultados em todas as áreas. Deputado, a gente vai ao primeiro intervalo, né, nessa resenha de hoje. Eu então converso aqui com o deputado Breno Pindaré. A gente vai um rápido intervalo e voltamos já com a resenha. Olá, de volta com o programa Resenha, aqui ao vivo na TV Difusora. Meu convidado hoje, o deputado estadual Breno Pindaré, do PSB. Deputado, o senhor também teve uma experiência recente nesse seu segundo mandato, e que não foi de parlamentar, que foi de secretário de Ciência e Tecnologia no governo Flávio Dino. Uma experiência que muito se diz, inclusive você é toda oposição na Assembleia, que define como exitosa a sua experiência. O que o senhor traz de bom, assim, que lhe traz boas recordações desse espaço que você viveu como secretário de Ciência e Tecnologia no estado? Etevaldo, eu até confesso que eu resisti um pouco em aceitar o convite do governador, né, porque eu tinha acabado de ser reeleito deputado estadual e muito compromissado, né, com a minha base eleitoral, eu até hesitei em aceitar o convite, mas eu não poderia recusar de maneira alguma. Dei uma resposta positiva ao governador e fui lá cumprir essa tarefa na Ciência e Tecnologia, que era uma secretaria que praticamente nem se enxergava nos governos passados,
né? Inexistia, né? Inexistia. Mas o governador traçou metas importantes e que coube a gente organizá-las. A principal delas era a fundação, a implantação do IEMA, que era uma promessa de campanha do governador. E nós conseguimos fazer isso com um resultado muito positivo, né? Porque o IEMA já foi criado, já tem um formato, uma metodologia, uma pedagogia bem definida e já está funcionando em 13 municípios com unidades plenas, em outras, acho que 15 ou 16 municípios com unidades vocacionais. E o IEMA está preparado, assim como o IFMA, a oferecer toda a formação de ensino médio, profissional e também tecnológica, até mesmo nível superior. Então, hoje, o IEMA é uma grande ferramenta para o desenvolvimento do Estado do Maranhão. E onde ele já existe, o sucesso é total. Isso nos orgulha muito. Quero parabenizar, inclusive, a equipe do IEMA e o nosso reitor, Jonathan Almada, e o secretário de Ciência e Tecnologia, Davi Teles, né? Todos ali integrados nessa grande tarefa. Então, eu fico muito satisfeito, né, com esses resultados que foram colhidos, porque o IEMA hoje eu acho que é uma medida, é uma política irreversível. Pode ser o governo que for, dificilmente vai conseguir dar um passo atrás em relação, né, a essa iniciativa, porque a população abraçou, né? Eu duvido que alguém tenha capacidade de desativar uma unidade dessa hoje que funciona em 3 municípios do estado do Maranhão, porque realmente é uma conquista. Escola em tempo integral, alto padrão, com formação profissional, é uma coisa que não perde nem sequer para as escolas privadas, né? É uma qualidade. E os meninos estão bombando. Já tem menino que já foi até para o Japão, né, com esses, né, trabalhos experimentos aí de robótica, né, e tal. Então, tem meninos que foram para a Europa, para os Estados Unidos, então estão fazendo intercâmbio. Então, a motivação é imensa. Os professores também, muito motivados com o projeto. Eu acho que realmente é uma coisa muito positiva que nós fizemos no governo. A FAPEMA foi muito fortalecida. Ao contrário do que acontece nos outros estados hoje da federação, por conta da crise econômica, aqui o governador não interrompeu o trabalho feito pela FAPEMA. Pelo contrário, fortaleceu. E a FAPEMA hoje é um grande braço, né, das universidades, na formação de mestres e doutores, né, no apoio aos pesquisadores, né? Então a FAPEMA hoje ela é aplaudida por conta das suas ações, né, presentes e contínuas em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Inclusive destacar aqui, por exemplo, projetos inovadores como Geração Ciência, que leva para o estudante de ensino médio, né, também a oportunidade de começar uma carreira científica. E isso é uma realidade em muitas escolas do estado do Maranhão. Portanto, realmente, a FAPEMA foi bastante fortalecida e tem sido um trabalho também bastante exitoso. Então, vamos falar um pouco do seu mandato, dessa atividade parlamentar aí. A Assembleia também não é um lugar fácil, né? Não é um lugar, digamos que possa dialogar com tanta... né? É um lugar de disputa permanente, né? É um lugar de disputa permanente. Então, é um parlamento. Você achou estranho quando voltou da secretaria? Se a secretaria volta para a Assembleia, você achou esquisito, achou estranho? Ou se adaptou rapidamente àquela atividade parlamentar? Estranho eu não achei, né? Mas são coisas diferentes, né? O Poder Executivo tem uma lógica. Primeiro, para começar, você tem um chefe, né? Que é o governador. E na Assembleia, o seu chefe é o povo, é diferente. Então, de maneira que começa por aí. Mas realmente são situações diferentes. O trabalho feito no Executivo e o trabalho feito no Legislativo. Eu confesso que me identifico mais com o trabalho no Legislativo, embora tenha tido uma experiência muito positiva no Executivo e que não me negaria de maneira alguma Isso é a legislativo. Eu queria destacar uma situação que é sua, que é recente, que é uma lei sua que define limites territoriais dos municípios de São Luís. O que era isso? Tanta discussão, tanto debate em torno disso, né, para saber que limite o bairro é de Raposa, é de Passo, é de São Luís, é de Ribamar. Esse é um bom exemplo. Como é que o senhor conseguiu caminhar nessa treta tão tortuosa, né, que se tem aí? Esse é um bom exemplo do papel que o Legislativo pode jogar. Essa situação ela já se arrastava há 30 anos. E ano passado, assumindo a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, eu tive a tarefa, né, de discutir esses limites territoriais. Nós conseguimos, né, fruto de um grande acordo que envolveu os 4 prefeitos da ilha, aí teve um protagonismo forte dos prefeitos, né, Luiz Fernando, Dutra, Thalita, Edivaldo Holanda, né, que inclusive foi homologado na Justiça com respaldo do Ministério Público Federal e tudo.
a gente conseguiu proporcionar a aprovação de uma legislação que hoje resolveu definitivamente os limites territoriais dos 4 municípios da ilha. Falta talvez uma divulgação, né? Colocando placas de identificação, etc. Mas, do ponto de vista legal, está plenamente resolvido. E isso ajuda em quê? Ajuda a começar do cidadão, porque agora ele passa a saber a que município ele pertence. E ele pode também saber a quem ele deve cobrar as políticas públicas, a sua própria atuação enquanto cidadão vai ficar mais bem definida. E para os gestores, ajuda, porque aí facilita o planejamento, a captação de recursos, né? Possibilita, por exemplo, o município de Paços do Lumiar, por exemplo, ele pôde aumentar agora a sua arrecadação, porque ele entrou no fundo especial, né? Tendo em vista essa nova definição dos limites territoriais, sem nenhum prejuízo a Ribamar, sem nenhum prejuízo a São Luís, nem a Paços, né? Foi apenas uma questão organizativa, né, de definição e consolidação dos limites deputado, territoriais. Assim, se eu colocando agora, conversei com a Thalita de Paços do Lumiar, com Dutra, né, com Luiz Fernando, com Edivaldo, parece tão fácil. Qual era o nó que existia? Qual era a dificuldade de entendimento nessa discussão sobre o limite? O nó era exatamente a falta de um entendimento, né? Por muito tempo. De diálogo mesmo. De diálogo. Né? Você não conseguia sentar à mesma mesa, os 4 prefeitos da ilha. E o governador Flávio Dino, eu acho que também ajudou nesse processo, porque ele criou um ambiente, né, de diálogo entre os gestores municipais que permitiu isso. Então isso foi o grande fator assim, que destravou a solução desse problema. E por falar em destravar, tem um outro dado que é também ligado ao seu mandato, que é ligado à música popular, que é a Casa, né, do Choro. Do Choro. Quer dizer, a Casa do Choro se prometeu aí vários espaços para a Casa do Choro, casas inclusive foram reformadas, onde seria a Casa, né, do Choro no Maranhão, ocupada hoje por outro órgão, outra instituição. E aí me parece que também né, o deputado Bira conseguiu também aí sentar à mesa e discutir, costurar um caminho, um acordo. Isso, né? Isso. Eu gosto muito da cultura popular, sou muito envolvido com isso, né? Tenho uma forte ligação, o Joel dizia aqui, né, com o Laborarte, e não nego, né? Mas trabalho com vários movimentos culturais que me procuram, e um deles foi o Clube do Choro, né, preocupados com essa situação de ter uma definição de um espaço que pudesse ser ocupado, já que é uma tradição também aqui da musicalidade maranhense, o choro, né? Tem grupo aqui como Tiratema que tem 45 anos de existência, né? E é algo assim importante até na formação cultural e cidadã do nosso povo, porque é uma música um pouco mais culta, eu diria, e que exige uma técnica maior, né? E está muito associado também aos estudantes da escola de música, etc., né? Então proporciona um espaço fabuloso, né, de afirmação cultural, né? Essa solução que foi dada agora graças a uma gestão nossa, com os representantes do Clube do Choro e o secretário de Cultura, Diego Galdino, permitindo que a gente tivesse finalmente um espaço, uma casa que abrigue o Clube do Choro aqui em São Luís do Maranhão. Certamente vai ser uma referência na cidade. Diga onde vai ser esse espaço? Vai ser na antiga Aliança Francesa, né, ali no Centro Histórico, na Praia Grande, né, e eles já foram lá, já aprovaram, ficaram muito satisfeitos, né, e certamente vai ser um espaço que vai engrandecer ainda mais o nosso patrimônio histórico, o nosso espaço de cultura, que é a Praia Grande. O senhor propôs na Assembleia, acho que creio que foi aprovado, o Dia Estadual do Choro também, né? Também propus, né? Como já tomei outras iniciativas, como o tombamento como patrimônio da cultura maranhense dos blocos tradicionais, né? O reconhecimento ao Grupo Tiratema, ao Grupo Fusarca, né? Que é outro grupo referência da cultura local. Enfim, quer dizer, essas são medidas de valorização, né? De reconhecimento e que ajudam ao movimento cultural de se respaldar também perante as políticas públicas, a captação de recurso, a visibilidade, a identidade cultural, ao atrativo que isso representa para o turismo, porque o nosso turismo é movido principalmente pela cultura, né? Não é pelas praias propriamente. As praias são boas, atraem muita gente. O atrativo é cultural mesmo. Né? Mas a força maior do nosso turismo é a cultura. E nós não podemos abrir mão disso, porque se abrir mão disso, nós estamos abrindo mão de um vetor de desenvolvimento que é o vetor cultural.
Por falar em Tiratema, Fuzil da Fusarca, o senhor propôs aí ter uma atividade no final do próximo mês. Né? O que é isso? O que o senhor está propondo lá no... É um momento solene, no dia 28, véspera de São Pedro, em que nós vamos prestar homenagens à cultura popular maranhense. Então vamos estar lá reunindo não só manifestações do São João, mas da cultura em geral, né? Prestando homenagem a diversos grupos, a personalidades, enfim, né? Então a gente não tem definido ainda completamente esse roteiro, mas será no dia 28 de junho e certamente teremos boas surpresas aí nessas homenagens que serão feitas à cultura popular maranhense. Você é um militante antigo do Partido da Esquerda no Maranhão, né? No tempo PT, foi militante do sindicato, do movimento sindical, militante ligado à Igreja Católica. Como é que você vê hoje o espaço no legislativo de discussão, de debate com os movimentos sociais? Acho que esse espaço está posto, está aberto, você tem amplitude maior disso, ou tem alguma dificuldade de acessar, dialogar algumas pautas do movimento legislativo? Não, eu não vejo dificuldade. Eu acho que o movimento continua tendo os canais necessários. Claro que isso depende muito da representação parlamentar que nós temos a cada legislatura, né? Mas nesse período agora, eu acho que os canais existem, até porque tem vários parlamentares que também atuam com vínculos ao movimento social. Então isso eu acho que não foi prejudicado, né? Eu acho que há um prejuízo maior no plano nacional, porque nós temos um Congresso hoje que é muito conservador, né? E que acaba criando muitas barreiras a essas demandas que partem da base organizada da sociedade brasileira. De maneira que é um dos desafios que a gente vai levar ao Congresso Nacional, também é essa necessidade de que a gente possa ter uma interlocução maior com os segmentos organizados da sociedade, a fim de que a gente possa produzir boas leis, né, possa fazer um bom papel de fiscalizador do Executivo e possa, assim, ajudar o Brasil a crescer no caminho certo. Deputado, senhor advogado, e também a gente tem acompanhado, tem visto isso, e aí o setor da imprensa, inclusive, contribui muito para esse tipo de debate, para esse tipo de discussão. Se criminaliza muito a atividade política hoje, se marginaliza muito a atividade política hoje. Como é que o senhor vê isso? O senhor acredita que isso vem de quê? Em que bases isso nasce, isso se mantém, se sustenta? Eu acho que é um movimento deliberado de quem quer afugentar as boas pessoas, né, os bons cidadãos da política, e fazer com que a política seja sempre um espaço de predomínio dos maus elementos, vamos dizer assim, de quem não está compromissado realmente com a boa política. Então eu acredito que isso é um movimento deliberado, é um movimento internacional, não é só um movimento aqui no Brasil, mas que tem esse propósito de controle dos estados em favor dos interesses dos grandes grupos econômicos, principalmente o capital financeiro. É aí que reside a origem de tudo que a gente enfrenta hoje dentro dessa seara política complexa e que provoca esse desgaste todo sobre a classe política, né? Claro que a classe política chamada, né, eu nem gosto muito desse termo, mas ela tem a sua culpa, né? Tem a sua culpa. Mas eu acredito que a demonização, essa coisa de estigmatizar, né, quem faz política é algo que não ajuda, pelo contrário, só prejudica porque afugenta os bons. Isso é ruim. E a política é algo que é inerente à condição humana, sempre vai existir e nós dependemos dela. Então nós precisamos das boas pessoas, dos bons cidadãos comprometidos e engajados na política. Foi por isso que eu entrei na política, foi por esse chamado. Deputado Bira, valeu. Muitíssimo obrigado. Tá? Obrigado. Boa sorte, tá bom trabalho. Parabéns, Etevaldo. O programa de hoje fica por aqui. Eu volto na próxima quarta-feira, às 13h45, logo após o programa Zé Cirilo. Assista essa edição do Resenha no www.me10.com.br. Até lá, até quarta. Tchau.